aí. Hoje nós vamos falar sobre a fórmula da função afim. Já é conhecido, fato conhecido nosso, desde o primeiro vídeo sobre função afim, que a função afim ela tem a fórmula desse tipo aqui. A questão agora é determinar os valores de A e B, né, em determinada situação, né? Tem algumas situações que é bem simples. Por exemplo, tem uma questão, se eu não me engano, a questão número 11, que vocês já fizeram, que falava sobre uma empresa que poderia ser contratada para fazer a construção de uma estrada, de uma rodovia, e ela cobrava R$100.000 por quilômetro, mais uma taxa fixa de R$350.000. Então, é bem fácil você pensar, bom, o custo total da construção dessa estrada, essa rodovia, vai ser 100 mil vezes o tamanho da rodovia, a quantidade de quilômetros, mais 350. Então, o A é o 100 mil, o 350 é o B, porque o 100 mil multiplica por alguém, que é a quantidade de quilômetros, que é desconhecida, que é uma variável, e soma com um valor fixo que não muda, que é o 350. Então, o A é a taxa de variação, o valor fixo, o B, é 350. Então, é bem simples. Agora, em algumas situações, você não tem essa relação, você só tem dados prontos. E aí a gente precisa descobrir a regra que associa esses dados, né? Por exemplo, no livro nós temos a seguinte situação. Tem uma tabelinha lá que fala sobre o salário de uma pessoa que recebe por comissão, né? Em um mês ela vendeu R$23.580. O total de vendas que ela efetuou na loja foi esse total aqui, R$23.580. E o salário dela, calculado, foi R$2.728. No mês seguinte, ela vendeu R$43.250. Então ela recebeu R$4.695. Né? Qual é a relação que existe entre esses valores aí? Bom, uma possibilidade é a gente fazer isso daqui, ó. Isso aqui, essa tabela nos dá as informações. É claro que a gente tem que saber que o Y ele depende do X, né? O Y sempre depende do X. O X é o domínio. Então, ó, aqui quem é que depende de quem? O salário depende das vendas ou a venda depende do salário? É o salário que depende das vendas, né? Você tem as vendas para você calcular, fazer a conta e descobrir quanto que você vai receber. Então, o valor que você usa para fazer as contas é o do domínio. A quantidade de vendas é o X. O resultado, o salário, é o Y. Então, nós podemos fazer dessa forma. Nós calculamos o A usando aquela fórmula lá do coeficiente angular, nós já vimos, né, que foi usada para fazer algumas questões, que é f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2, ou y1 menos y2 sobre x1 menos x2. E aí eu peguei aqui, ó, mês de janeiro e fevereiro como base. Peguei aqui, ó, 4.695 menos 2.728, que são os dois valores de y, de f de x, ó, dois valores. Subtraí, peguei o 43.000 e o 23.000, também subtraí aqui, ó, né? Então ficou 1.967 dividido por 19.670, que dá 0,1. Então o coeficiente A, a taxa de variação, é 0,1. Para determinar o B, a gente pega a lei de formação geral aqui, ó, genérica, e substitui tudo que a gente já sabe. Nós já sabemos o valor do A, acabamos de descobrir, e a gente pega uma possível associação aqui de valores de x e y para fazer a conta. Eu usei essa daqui, se tivesse usado essa, teria que dar o mesmo resultado. Aqui eu usei essa combinação, esse y e esse x. Ó. Y igual a 0,1 vezes x mais b. Eu já sei que o A é 0,1. E aí sobrou só uma letra, eu multipliquei aqui, passei para o outro lado subtraindo, b é igual a 370. Né? Então não tinha espaço ali, eu coloquei a função final aqui, ó. A função que calcula o salário dessa pessoa é essa, ó, f de x é igual a 0,1x mais 370, certo? Dessa forma que é calculado. Nós primeiro descobrimos o A usando a fórmula, né, do coeficiente angular, e depois usamos a substituição com uma relação aqui de dados viável, né, e chegamos à conclusão que o B valia 370. Né? Essa é uma das opções. Nós temos uma segunda opção que eu vou mostrar agora. A segunda maneira de determinar os coeficientes da função afim é essa daqui. Ó. Ela é análoga ao que nós fizemos no segundo passo da maneira anterior. Só que aí eu vou fazer com as duas, duas substituições. Né? Eu pego aqui ó, um valor de x e um valor de y, aliás, ao contrário, um valor de y, um valor de x, um valor de y, um valor de x.
eu pego esses dois casos, separadamente, é claro, e jogo aqui na fórmula genérica. Então, ó, eu tenho aqui, ó, y igual a A, que eu não sei quanto vale, vezes x mais b. Aqui, ó, y igual a vezes x mais b. E faço a mesma coisa com a outra relação aqui, ó. Y, né? Y é igual a A, que eu não sei quanto vale, ó, vezes x, que é 43.250, mais b. Né? E aí eu formo um sistema de equação, aquele sistema que vocês aprenderam lá no sétimo, depois treinaram no oitavo, depois viram de novo no nono, né? Sistema de equações. Nesse caso aqui, o método mais indicado sempre vai ser o método da subtração, né? Porque sempre a gente vai ter aqui mais b e mais b. Né? Quando eu faço b menos b, vai dar zero, vai desaparecer o b. E aí aqui eu fiz um caso de baixo menos de cima, ó. 4.695 menos 2.728 dá 1.667. Né? E se você prestou atenção na parte anterior do vídeo, você vai reconhecer esses números aqui. 43.250 menos 23.580 dá 19.670, que já era para ser um número conhecido nosso também. Aí ele passou dividindo, ó, e deu o mesmo 0,1. Lembra que a gente dividiu exatamente 1967 por 19.670 para achar o coeficiente A? Então, na verdade, é um raciocínio diferente, mas os cálculos são os mesmos, né? E aí, o segundo passo é exatamente o mesmo que a gente fez antes. Eu pego uma das duas funções, aqui no caso eu peguei a mesma, a primeira, né? E substituí o valor de A, que já era conhecido agora, ó, ficou 2.728 igual a 0,1, que é o A, vezes 23.580 mais B, né? Mesmo raciocínio de agora em diante. Multipliquei aqui, já passei para o outro lado, estava somando, passou subtraindo, deu 370. Então a função realmente é 0,1x mais 370. Então, o que nós precisamos para determinar a equação da função afim? Nós precisamos de dois pares ordenados, dois pares de x e y. Né? Aqui eu tenho o valor de x e o valor de y associado a ele. Aqui eu tenho outro valor de x e outro y associado a ele. Né? Tanto que dois pontos sempre determinam uma reta. O gráfico da função afim não é uma reta. Então, dois pontos determinam uma única reta, e, portanto, uma única função afim. Certo? E aí você tem duas opções. Ou faz usando o sistema, ou faz usando a fórmula do coeficiente angular. Certo?